Meus queridos irmãos, é uma alegria estar novamente aqui, ocupando esse púlpito, nesse trabalho que é um trabalho de adoração, um trabalho de louvor, um trabalho de gratidão ao nosso Deus. Vivemos tempos difíceis, todos nós. São circunstâncias as quais fogem ao nosso controle, mas estamos firmes caminhando na esperança de que tudo passa. Como diz a palavra, tudo tem seu tempo. E estamos absolutamente certos de que o nosso Deus não nos abandona, de que Ele continua conosco, guiando os nossos passos, nos livrando e fazendo prevalecer a sua vontade, que é sempre uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós queremos, neste momento, saudar a igreja, que não está aqui presente, mas já está aí no aconchego do seu lar. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, abram a palavra de Deus, do Salmo de número 105. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 7. Os irmãos abram e acompanhem conosco esta leitura. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, servo seu, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Que a palavra do Senhor nos abençoe neste momento. Vamos cantar, meus queridos, com alegria, e da sua casa nos acompanhe, o hino 33. Vamos cantar com alegria para o louvor do nosso Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno
excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Meu querido, curve a sua cabeça nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Pedir a Ele que continue tendo misericórdia de nós, continue nos fortalecendo, nos ajudando nessa caminhada, nesse momento tão difícil. Bondoso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esses momentos aqui na tua casa, nesse local que foi consagrado à adoração do teu nome. Te agradecemos aqui pela presença dos que estão aqui conosco, o pastor, o ministro de música Noanci, da equipe técnica que nos ajuda nesse trabalho, e de todos os nossos irmãos nas suas casas, aqueles que nos assistem. Queremos te agradecer pela vida de todos. Queremos, nesse momento, ó Deus, te agradecer também por tudo que tu tens feito por nós. Mesmo nessa situação que passamos, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos provido, tem nos trazido esperança. Tem nos feito compreender que tu és o nosso Deus, tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas. E que não tem pandemia, não tem circunstância nenhuma deste mundo que fuja ao teu controle. Portanto, sabemos que tudo tem um tempo, que tudo passará, e que brevemente a tua igreja retornará à comunhão dos irmãos, junto neste local, para louvar, para engrandecer o teu nome. Nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que se encontram passando problemas mais difíceis ainda nos hospitais, muitos irmãos nossos que estão acometidos dessa doença, que estão nos hospitais, que o Senhor os livre, que o Senhor dê a eles esperança, dê alegria, e que eles não se sintam abandonados em momento algum. De igual modo, seja com seus familiares, levando a eles serenidade e confiança, porque tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, pelos enfermeiros, médicos, todas as equipes, todos aqueles que trabalham na saúde, que se encontram pelos hospitais nesse enfrentamento tão difícil, passando um momento de tensão, em razão do medo do contágio, alguns separados das suas famílias, separados de esposa, esposos, de filhos, que o Senhor dê a eles coragem, perseverança, determinação, para que possam continuar exercendo o seu trabalho, exercendo as suas profissões, de uma forma digna, corajosa, assim como o Senhor sempre fez com os teus filhos, encorajando, como disse a Josué, como disse a Moisés, ser forte e corajoso, que eles continuem sendo assim. Queremos nesse momento, ó Deus, te pedir por aqueles que passam momentos difíceis no sentido da ansiedade, no sentido da incerteza, que tu possa, através do teu Santo Espírito, acalmar esses corações, e que eles possam compreender que tu és um Deus presente em todos os momentos. Queremos te pedir, ó Deus, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, por todos, que sejam neste momento edificados mais uma vez, que sejam fortalecidos no teu poder e que possam serenamente continuar a sua caminhada. Queremos te pedir pelo pastor dessa igreja, o qual nesse momento vai ter a incumbência de trazer a tua palavra, que ele seja boca tua, que ele traga a mensagem, aquilo que o Senhor reservou para todos nós neste dia. Que o Senhor possa ser com ele, iluminando, para que as verdades eternas, as verdades do teu evangelho, possam ser levadas de uma forma clara, objetiva, compreensível a todo o teu povo. Perdoa os nossos pecados, se conosco, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a que oramos. Amém. Amém. Amados do Senhor, a presença de Deus é uma presença gloriosa, uma presença majestosa, uma presença na nossa vida, é uma presença carinhosa, que nos dá força, nos consola, nos anima. A presença santa, porque a presença do Senhor se estabelece pelo mover do seu Espírito em nosso coração. E
não somente assistindo a este culto você está também participando. Quando você lê a palavra, quando você canta louvores a Deus. Esse é um tempo de comunhão, um tempo de adoração. E nós vamos continuar declarando. Você vai cantar, daí nós vamos cantar daqui. Nós vamos estar celebrando o nome do Senhor. Esse Deus que é um Deus maravilhoso e que a sua presença é gloriosa e formosa. E é isso que nós vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quando contemplamos a face do Senhor, quando estamos diante da sua glória, quando contemplamos a sua presença através do Senhor Jesus, não há mais nada o que fazer a não ser adorá-lo, a beleza da sua santidade. Tua é a glória. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não
deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. O Senhor, Ele é um Deus justo, um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus que cuida dos seus filhos. O que cabe a nós a cada dia é declarar com os lábios que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Só Tu és o meu Senhor, a quem devo honra, toda glória e louvor, perfeita adoração. Só Tu vês meu coração e conhece o meu pensar. Cada dia em Tuas mãos sinto paz em Tua comunhão. A Ti, justo Senhor, eu quero declarar: sou Teu servo, mais que servo quero ser, adorador. Meus lábios quero consagrar, proclamar o Teu poder e só viver pra Te agradar, Senhor. Amém. Seja a nossa oração dia após dia. Eu saúdo a todos igualmente, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria no coração, que nós nos colocamos diante de Deus para prestar um culto a Ele, com aquela certeza de que o nosso Deus bondoso, o nosso Deus eterno, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos assiste, é aquele que nos abençoa. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 12, nos versos 24 e 25, que são os dois últimos versos do capítulo de número 12 do livro de 1 Samuel, e depois nós leremos na sequência os versos de 1 a 7 do capítulo de número 13. Então nos diz assim a palavra de Deus: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquemais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus.
Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que estava à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Vamos fazer mais uma oração nesta hora e vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e os nossos corações para que possamos compreender a sua palavra e que pela graça de Deus esta palavra fique gravada nos nossos corações. Oremos. Pai querido, nós te damos graças pela alegria de estar em tua presença. Louvamos-te pelo privilégio de ter a tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Confessamos a nossa pequenez, a nossa incapacidade de, por nós mesmos, compreendermos a tua palavra. E muito mais do que isso, somos também incompetentes, Senhor, por nós mesmos, de a vivenciarmos, de a obedecê-la. Pedimos ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, tu fale ao nosso coração, tu desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ainda estamos vivendo em momento de isolamento. Esse tempo, com certeza, está sendo muito difícil, porque continuamos privados da oportunidade de cultuar a Deus todos juntos no mesmo lugar. Entretanto, apesar disto, a igreja continua caminhando. Apesar destas dificuldades que impõem para nós restrições tão duras, a igreja existe e ela, na verdade, continua avançando, porque a igreja pertence ao Senhor, e o Senhor é aquele que dinamiza, quem capacita, é aquele que nos ajuda, enquanto a igreja, a prosseguir, apesar das nossas dificuldades. A grande verdade é que muitas vezes nós não nos damos conta das dificuldades que enfrentamos. Nem sempre paramos para avaliar a nossa própria maneira de ser igreja e de enfrentar as dificuldades. Obviamente, tudo que nós mais desejamos, tudo que nós queremos, não somente no que diz respeito aos nossos projetos pessoais e familiares, mas eu diria também como igreja do Senhor, é ter êxito na nossa marcha, é ter êxito na missão que a nós foi confiada. O texto que nós acabamos de ler, aqui no livro de 1 Samuel, no final do capítulo 12, esses dois últimos versos do capítulo 12, e esta primeira sessão do capítulo 13 do livro de 1 Samuel, é um pequeno recorte, mas um recorte muito importante da história do povo de Israel. Um recorte que se situa exatamente no momento em que o povo de Israel
rejeita ser dirigido tão somente pelo Senhor. A exemplo do que acontecia nas outras nações, o povo de Israel desejou para si ser dirigido por um rei. Eles quiseram ter um homem no trono, e que aquele homem, portanto, pudesse ser o seu grande líder. Até aqueles dias, os irmãos hão de se lembrar, o povo de Israel vivia sob a liderança dos juízes, que eram homens levantados por Deus para realizar a vontade de Deus, especialmente no que diz respeito àqueles momentos de libertação, quando o povo sofria, passava por dificuldades, em função dos seus próprios pecados, o povo clamava ao Senhor, Deus ouvia o clamor, levantava um homem, e este homem, como instrumento nas mãos de Deus, levava o povo à vitória. O que nós vemos até aí, então, é um povo completamente dependente das manifestações de Deus, num regime onde Deus era, na verdade, ali o soberano. Agora eles pedem um rei. E o Senhor, então, atende ao pedido daquela gente, e Saul é ungido rei. E Saul começa o seu reinado. E a narrativa que nós temos aqui, ela remonta exatamente ao 2º ano de reinado de Saul. Ele ia muito bem. O próprio Samuel já havia instruído o povo acerca da maneira que eles deveriam se conduzir. Samuel teve exatamente este cuidado de dizer ao seu povo, ao povo de Deus, como eles deveriam se comportar, a fim de que pudessem ser bem-sucedidos na sua marcha como povo de Deus. Até aí, portanto, a história estava muito bem. O capítulo 13 vai narrar um episódio lamentável, um episódio muito triste, em que o povo de Israel, ele parte para uma luta contra os filisteus. Nós vamos encontrar aqui o povo assustado, nós vamos encontrar aqui um inimigo furioso, e nós vamos encontrar aqui um rei que havia perdido a noção de qual deveria ser, na verdade, a sua postura. Essa narrativa toda está aqui. E eles não levaram em consideração esses 3 fatores. O primeiro deles, repetindo, o ataque dos inimigos. Um dos problemas ali vivenciados era exatamente o ataque dos filisteus. E aqui eu diria, queridos, que sempre que o povo de Deus avança no cumprimento de sua missão, ele sofre duras oposições dos inimigos. Sempre que a igreja se manifesta em serviço e adoração a Deus, sempre que o povo de Deus caminha no cumprimento da missão que Deus confiou a ela, por certo, ela vai encontrar dificuldades, ela vai encontrar adversidades. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. O povo de Deus estava situado numa determinada região, e agora, vizinho ao povo de Israel, estavam os filisteus. E agora, aquele povo pagão vem contra o povo de Israel. Aquele povo se levanta contra o povo do Senhor. Esse foi o primeiro problema, a força do inimigo. Em segundo lugar, nós vamos encontrar a má conduta do rei. Aquele que fora escolhido e aquele que fora ungido como rei, ele não estava se conduzindo muito bem. E aqui a ideia que nós encontramos no texto é de que ele estava se tornando até mesmo vaidoso por conta das conquistas que ele já havia obtido anteriormente.
Ele estava, quem sabe, atribuindo a si mesmo, ao seu empenho, à sua inteligência, à sua disposição, à sua garra, à sua força, as conquistas que o povo estava obtendo. E sempre que um líder, ele toma para si uma glória que não é dele, que é de Deus, ele começa a enfrentar problema. Há um princípio fundamental para nós, que nós vamos encontrar nesta história e que pode perfeitamente ser aplicado aos nossos dias, no momento em que nós estamos vivendo. É que as autoridades de forma geral, as autoridades governamentais, os juízes, os grandes líderes, precisam entender que, embora os mandatos sejam deles, mas o mandado é de Deus. Isto é, quem manda é Deus, o soberano é Deus, e é lamentável quando alguém tenta usurpar algo que de fato é de Deus. E parece-me que, além da força do inimigo, além do ataque dos inimigos, Israel estava enfrentando também a má conduta de Saul. Mas nós vamos encontrar um terceiro problema aqui também, nesta caminhada do povo de Israel, que foi o medo do povo de Deus. O texto vai dizer que o povo se assustou. E o medo do povo o impede de ser aquilo que Deus quer que ele seja. O medo, quando bate às portas do povo de Deus, ele deixa de fazer aquilo para o qual ele foi comissionado a fazer. E de forma muito clara, a gente vai ver que, assustados com as ameaças dos filisteus, aquele povo, ele entrou em pânico. Muitos fugiram e muitos se esconderam. Se você observar a narrativa aqui, o texto vai dizer, no verso de número 6, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, veja bem, eles perceberam que agora a situação não era fácil. Eles reconheceram que havia um problema, que o inimigo estava à porta. Diz o texto, porque o povo estava apertado, esconderam-se. Veja bem os lugares que eles se esconderam. Eles se esconderam nas cavernas. Caverna, meus queridos, é lugar de escuridão. Caverna é lugar sem luz. Mas não somente nas cavernas, diz o texto que também eles se esconderam nos buracos, o texto está dizendo. E buraco é lugar sem saída, não tem para onde correr, não tem mais para onde descer. E aquele povo, tentando se esconder, foi se jogar exatamente dentro de um buraco, de um lugar sem saída. Mais do que isso, diz o texto também que eles foram para os penhascos. E penhasco é lugar de perigo, é lugar de dificuldade. Pensando em se proteger, eles estavam muito mais expostos do que antes. Mais do que isso, diz o texto que eles também procuram se esconder nos túmulos. E não é difícil de entender que túmulo não é lugar de vida, mas túmulo é lugar de morte. Lugar de morte. E eles correram e se esconderam também em túmulos. E como se isso não bastasse, diz o texto que eles se esconderam na cisterna. Numa demonstração de que estavam sem nenhum sentido, porque cisterna não é lugar para ninguém se esconder. Cisterna é reservatório de água. Eles estavam no local completamente indevido. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes, meus queridos, diante das lutas que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, não somente lutas pessoais, mas também como povo de Deus, como igreja, muitas vezes diante dessas lutas, o nosso coração, ele se enche de medo,
de pânico, e quando o pânico chega, nós nos escondemos nos lugares que jamais deveríamos estar. Vamos para lugares sem luz, sem iluminação, sem perspectiva de visibilidade nenhuma. Nos jogamos nos buracos da vida, onde não há nenhuma possibilidade de fuga, de saída. Nos lançamos nos túmulos, lugares de morte. Nos penhascos, passamos a andar pelos penhascos, nos expondo ainda mais aos perigos. O medo faz isso tantas vezes. O pânico faz isso. Nos impede de cumprir a vontade de Deus. Nos impede de ser exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nos impede de fazer aquilo que devemos fazer. Então, como você pôde notar, o que temos registrado aqui, nesses primeiros 7 versos do capítulo 13 de 1 Samuel, é a história de um povo que estava vivenciando uma dificuldade muito grande, uma verdadeira crise. E aquela crise, apenas lembrando, ela se instalou por conta de 3 fatores. O primeiro deles, o ataque do inimigo. O segundo, pela má conduta do seu rei. E em terceiro, pelo medo do povo, que o levou a uma atitude covarde no momento tão importante da existência do povo de Israel. A grande pergunta que nós fazemos então, neste momento, é: meus queridos, o que fazer nesta hora? O que nós podemos fazer quando nos sentimos pressionados, quando nos sentimos ameaçados, quando muitas vezes as nossas autoridades, os nossos líderes, já não despertam em nós confiança alguma, quando o medo se instala nos nossos arraiais, quando os nossos líderes principais, eu me refiro a líderes eclesiásticos, pastores, presbíteros, diáconos, homens, mulheres, se acovardam diante de determinadas situações e não sabem como lidar com a adversidade, com a luta. Quando o esconderijo parece, na verdade, a melhor alternativa, o que fazer? Não é fácil, irmãos, quando a gente lê as Escrituras Sagradas e a gente, depois de meditar acerca do cenário original do texto que nós lemos, quando nós começamos a fazer algumas relações com o nosso momento atual, e você fica procurando pontes, e você procura interpretar o seu momento à luz daquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra. E aqui nós vamos encontrar respostas acerca de como ou o que devemos fazer. Até porque, meus queridos, a vontade de Deus, preste atenção, a vontade de Deus é que o seu povo marche em triunfo. Deus não nos alcançou pela sua graça para que nós andássemos envergonhados, para que nós andássemos em derrota e derrota. Muito pelo contrário. A vontade de Deus é que a sua igreja avance gloriosamente a cada dia, a despeito das próprias dificuldades. E a história humana mostra isso. Se nós nos voltarmos, por exemplo, para o 1º século da era cristã, nós vamos ver uma igreja duramente perseguida pelo Império Romano, uma igreja sofredora, perseguida, maltratada, mas uma igreja vitoriosa, uma igreja firme, forte, fiel ao Senhor. O que podemos fazer hoje
para sermos um povo também com uma marcha vibrante, com uma marcha triunfal, com uma marcha exitosa. A primeira coisa que podemos fazer é temer ao Senhor. Se você voltar para o verso de número 24, do capítulo 12, nós encontramos o seguinte: tão somente, pois, temei ao Senhor. É o que nós mais estamos precisando hoje, meus irmãos, para termos uma marcha triunfal, uma marcha vitoriosa como povo de Deus. Precisamos temer ao Senhor, isto é, levar Deus a sério. Precisamos levar Deus a sério. Alguém me perguntava esta semana: pastor, em meio a toda essa pandemia, em meio a todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, a todo esse sofrimento, o senhor acredita que existe alguma coisa positiva? A gente aprende alguma lição? Eu disse: olha, uma lição que eu aprendo com relação a tudo isso, eu vejo muitas pessoas se queixam dos governos, dos governantes, se queixam das decisões. Há muitas pessoas especialistas hoje nesses assuntos. Eu disse: uma coisa que eu aprendo é que eu preciso rever a minha vida. Deus está me dando a oportunidade de avaliar a mim mesmo, para saber até que ponto eu levo Deus a sério na minha vida. Até que ponto eu sou um homem verdadeiramente temente a Deus, ou se eu sou apenas um mero religioso de final de semana. Para que possamos marchar de forma vitoriosa como povo, como igreja, individualmente como servo de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz do Senhor, procurando ser tementes a Deus, verdadeiramente, temer a Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério até as últimas consequências, é entender que Ele é Senhor, que nós somos servos, é entender que Ele comanda, nós obedecemos, é entender que a nossa vida tem que ser colocada inteiramente ao seu dispor. Isso é temer a Deus. Mas não somente isso. Para que possamos ter uma marcha vitoriosa, precisamos não somente temer a Deus, mas o texto avança um pouquinho mais, dizendo também assim: olha, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo vosso coração. É uma consequência do que eu disse antes. Quem verdadeiramente teme a Deus, consequentemente, vai também servi-lo. E servi-lo não de qualquer maneira, mas servi-lo de todo coração. É o que nós precisamos fazer. É o que o salmista diz no Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria, servir com disposição, servir com o coração, é entregar-se verdadeiramente ao Senhor, é não se economizar na obra de Deus, é entender que a obra do Senhor avança na medida em que eu consagro a minha vida a Ele e ao seu trabalho. E Deus tem levantado homens e mulheres, e Deus tem capacitado homens e mulheres. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é arregaçar as nossas mangas, é trabalhar, é nos dedicar. Há muito ainda o que fazer, há muito ainda o que realizar, e todos nós somos chamados para isso. Não pense, meu querido, que você é alguém dispensável. Não, o Senhor confiou a você dons e talentos, e o que você e eu precisamos fazer é servir ao Senhor com toda a dedicação e toda a fidelidade. Portanto, você precisa rever a sua vida, você precisa rever as prioridades que você tem na sua vida, na sua história.
Você precisa entender que Deus te chama para o seu serviço. E Ele espera que isso seja feito com fidelidade. Então, o que precisamos fazer para marcharmos de forma vitoriosa? A primeira coisa é temer ao Senhor, né? Isto é, levar Deus a sério. A segunda coisa é servir ao Senhor fielmente, de todo o coração. E por último, precisamos, como diz aqui o texto, no verso 25, ainda no verso 24, vou ler o verso 24 novamente. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. A terceira lição é algo até que eu já falei aqui em outra ocasião. É observar as coisas que Ele fez e que Ele disse. Além de temer ao Senhor, além de servi-lo fielmente, nós precisamos observar as coisas tanto que Ele fez no passado, quanto as verdades que Ele ensinou ao seu povo. Toda vez que nós, como igreja do Senhor, nos esquecemos dos ensinos do Senhor, nós erramos os passos, nós nos afastamos de Deus. Toda vez que nós desprezamos tudo aquilo que Ele fez, quando nós esquecemos os grandes feitos de Deus no passado, a nossa fé se enfraquece. A nossa fé se enfraquece. A observação dos grandes feitos de Deus e daquilo que Ele disse, traz consequências importantes para a nossa vida. Sabe quais? Algumas delas. Primeiramente, gera confiança. Quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus. Quando eu olho para trás, eu percebo os grandes feitos do Senhor. Isso gera no meu coração uma confiança muito grande de que aquele que esteve lá é aquele que está comigo e estará eternamente, porque Ele não falha em suas promessas. Quer ver uma outra consequência além dessa? Ela destrói o pânico. Quando você olha para trás e percebe os grandes feitos de Deus e aquilo que Ele fez, o estado de pânico é destruído, porque não há motivo para que você fique apavorado, se você verdadeiramente sabe quem é o Deus a quem você serve. Uma terceira consequência é que a dúvida também se dissipa. Aquela dúvida que nos maltrata, aquela dúvida que nos incomoda, aquela dúvida que nos impede que avancemos, ela é dissipada totalmente. Porque agora você olha para trás novamente e você vai se lembrar daquelas palavras que foram proferidas lá atrás por Deus para o seu povo. E você diz, esse é o Deus que não pode falhar. Não há dúvida, eu sei quem é este que falou comigo, eu creio nele, eu confio nele, o medo não vai tomar conta do meu coração, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso, assim disse o apóstolo Paulo. Um homem que apesar das dificuldades, apesar das duras provas, mas confiava em Deus, porque sabia quem era de fato o Deus a quem ele servia. Então nós vamos para uma outra consequência, é que olhar para trás, observar as coisas que Deus fez, também vai estimular a nossa ação, não permite que nós fiquemos parados. Quando eu olho para trás, e eu percebo o que o Senhor já fez, e quando eu lembro daquilo que Ele já disse, agora eu sou estimulado a caminhar, eu sou estimulado a avançar, não tem porquê eu ficar parado, porque eu sei que eu não vou estar sozinho, o Senhor vai estar ao meu lado. O Senhor disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você lembra destas palavras, quando você lembra dos grandes feitos de Deus, você é estimulado agora à ação, você não para,
você continua, você avança com a certeza de que não está sozinho. Mas tem uma outra consequência, sabe qual é? O fortalecimento da fé. O fortalecimento da fé. Vejam bem, eu falei de confiança, eu falei que olhar para trás gera confiança, destrói o pânico, dissipa a dúvida, estimula a ação, e eu estou dizendo agora que olhar para trás e ouvir a voz de Deus e perceber os seus grandes feitos fortalece a nossa fé. E é essa fé que dinamiza a nossa vida de tal maneira que nós caminhamos em meio aos problemas, em meio às crises, em meio às dificuldades, com a mesma serenidade, com a mesma alegria, como se nada estivesse acontecendo. É triste ver nesses dias, por conta desse isolamento, dessa pandemia, crentes desanimados, abatidos, entristecidos, mas profundamente entristecidos. Aí talvez você me responda, mas pastor, será que tem motivo para sorrir? Tantas pessoas já morreram, olha que insensibilidade. Não é insensibilidade, irmãos, o que eu estou dizendo é que quando nós cremos no Senhor, a despeito das dores, a despeito dos problemas, mas o nosso coração, ele é preenchido pela presença de Deus de uma tal maneira, que há esperança no nosso coração, a certeza de dias melhores, a certeza que as lágrimas do nosso rosto vão ser enxugadas pelo Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos conduzirá em triunfo, porque Ele é o Deus que sustenta a nossa fé. Mas há mais um princípio aqui, e agora é o sexto. Além de fortalecer a fé, olhar para trás, ver os feitos de Deus e ouvir a voz de Deus, isso revigora o nosso ânimo. Traz de volta o ânimo. Falei há pouco sobre essa tristeza, a falta de ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? Eu não sei o que será, eu acho que tudo, como vai ser a vida daqui para frente? Ânimo, irmão, ânimo. Quando você olha para trás e você vê o que Deus já fez pelo seu povo, e quando você fica atento à voz de Deus, o seu coração se enche de ânimo. Aí você talvez me pergunte, pastor, mas qual é a certeza que eu vou escapar vivo dessa pandemia? Quem me garante que eu não vou ser infectado e que não venha também a falecer? Eu digo, meu querido, se isso acontecer, você vai se encontrar com o seu Senhor. Se você for um de Deus, você vai estar eternamente com Deus. Portanto, não há motivo para desânimo. Quando nós olhamos as promessas, ouvimos as promessas e olhamos os feitos de Deus, o nosso coração se enche de ânimo. Porque para nós, assim como para o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E finalmente, observar as coisas que ele fez, que o Senhor fez, o que ele disse, além de gerar confiança, além de destruir o pânico, além de dissipar a dúvida, além de estimular a ação, além de fortalecer a fé, além de revigorar o ânimo, potencializa a nossa coragem, faz de nós verdadeiros desbravadores. E ao invés, portanto, agora de nos esconder nas cavernas, nos buracos, nos penhascos, nos túmulos, ou mesmo das cisternas, não. Nós nos ombreamos com outros que são chamados pelo Senhor para servir a Deus e fazê-lo com toda fidelidade, com toda dedicação. Portanto, meus queridos, o momento que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, é um momento difícil, é um momento desafiador, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é momento para pânico não é momento para covardia, não é momento para desânimo, muito pelo contrário, é momento para dobrarmos os nossos joelhos em oração, elevarmos as nossas mãos para os céus, clamarmos ao Senhor nosso Deus e prosseguirmos firmes como igreja do Senhor.
Não podemos estar reunidos no templo, mas nos reunimos nas nossas casas, e ali nós oramos, e ali nós lemos a palavra, e ali nós testemunhamos do Evangelho aos nossos filhos, e ali o nosso coração se enche de esperança, da certeza de que Deus está conosco, e assim que tudo isto passar, nós estaremos de volta para fazer aquilo para o qual Deus nos chamou, cultuar a Deus, proclamar as verdades do Evangelho, falar de Jesus e do amor de Deus ao homem perdido. Que Deus use de misericórdia para conosco, e que nós, meus irmãos, possamos, com muita humildade, rever a nossa vida. Só lembrando aquilo que falamos no início, muitas vezes a crise e a derrota no meio do povo de Deus se estabelece não somente quando os inimigos se levantam contra a igreja, mas quando seus líderes fraquejam, quando seus líderes tentam usurpar aquilo que é de Deus, e também quando o povo se acovarda e, ao invés de sair à luta, busca lugares de esconderijo. Que Deus use de misericórdia para conosco, que Deus alimente o nosso coração com a sua palavra, e que Deus nos use a cada dia como instrumentos em suas mãos para proclamar o seu Evangelho e, como igreja do Senhor, continuar avançando. Que Deus te abençoe. Agradecemos ao nosso Deus, em primeiro lugar, pela mensagem deste momento. Mensagem essa que nos encoraja, que nos edifica e que nos torna mais aptos para continuar a nossa caminhada num momento como esse. Vamos então louvar ao nosso Deus com o hino 311. Você aí da sua casa, abra o seu inário e vamos juntos louvar ao nosso Deus. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo em pelejar, vestir sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente será o vencedor, o céu glorificado com Cristo Salvador. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pela realização de mais um culto ao Senhor. Queremos com ele consagrar as nossas vidas e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus,
nos ajude a caminhar em meio a esses momentos tão difíceis, Senhor. Não permita, ó Pai, que o abatimento visite o nosso coração, que o desânimo, a falta de coragem, de entusiasmo, nos impeça de fazer a Tua obra, Senhor, e de prosseguirmos como igreja do Senhor, povo do Senhor que nós somos. Que o Senhor nos ajude a temer a Ti, a levar o Senhor a sério, a entender que só Tu és Deus. Nos dá a graça, Senhor, de poder Te servir fielmente, de todo o nosso coração, sem nos economizar, mas fazê-lo com amor, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, também a observar atentamente, não somente os grandes feitos do Senhor no passado, mas estarmos com os ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor disse também, a fim de que assim as nossas vidas possam ser conduzidas, Senhor, por Ti, e que o Senhor assim faça de nós instrumentos da Tua graça. Que o Senhor nos abençoe, a nós que aqui estamos, abençoe a todos que estão nos assistindo nesta hora, Senhor. Que todos os lares sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as vossas vidas, queridos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.